Para a gente continuar nossa caminhada, nós hoje vamos iniciar as disfunções urinárias, certo? As disfunções do sistema excretor, certo? E como o nome está dizendo, ele excreta, ele coloca para fora tudo aquilo que é resíduo, que não vai servir para o nosso organismo. Bem, como não poderia deixar de ser, como sempre, a gente vai dar uma pincelada no sistema urinário, no aparelho urinário, né? Conjunto de órgãos com a formação que vai fazer o processo de filtração do sangue para a formação da urina. O nosso sistema urinário tem a função de formar a urina, porque é a urina que vai ser a substância que vai que vai excretar, que vai jogar fora todo o resíduo que não serviu, que não serve para o sangue. O aparelho é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra, né? Os materiais inúteis ou prejudiciais ao funcionamento do organismo não são assimilados, sendo assim, vão ser eliminados. Foi o que eu acabei de falar. Então, repare, nós vamos ter, deixa eu ver se tem um desenho aqui. 2 rins, parece 2 grãozinhos de feijão. Nós temos aqui 2 ureteres e nós temos aqui a bexiga e a uretra. Eu costumo falar, quando eu estou dando anatomia, para que vocês não decorem, e o ideal é que vocês não decorem, é um sistema muito prático, é um sistema muito fácil, é um sistema que, assim, não há necessidade de estar decorando. Repare, aqui os rins, eles produzem a urina, são eles que vão filtrar o sangue para retirar o resíduo para a produção da urina. Os ureteres vão transportar essa urina. Repare que de cada rim sai um ureter. Então, o rim produz, o ureter transporta, a bexiga armazena e a uretra exterioriza. Então, repare que o caminho é um caminho lógico. Produz no rim, o ureter são 2 tubos que vão transportar do rim para a bexiga vai armazenar até o momento conveniente para o indivíduo e a uretra ela vai exteriorizar. Nós temos 2 tipos de uretra, a uretra masculina e a uretra feminina, né? A masculina ela é mais longa, ela está em todo o corpo do pênis, e a uretra feminina ela é pequena, né? Ela está exatamente em cima do introito urinário, certo? Então, esse aqui é o aparelho. Obviamente que quando a gente olha assim, diz, poxa, simples. Só que é o seguinte, aqui dentro dos rins existe um arsenal de arteríolas, de canos, glomérulos, que vai fazer, é como se fosse uma centrífuga, né? Em que o sangue vai passando por ali, ele vai sendo filtrado, passando o que serve e o que não serve vai ficando entranhado naquele emaranhado de tubos e de enrolados de fios. Parece um emaranhado de fio o sistema dos rins. Olha aqui de novo, aqui ele tá só para poder vocês perceberem a localização dos rins, né? Ele fica na parte posterior, certo? Região abdominal, e aqui, ó, na mulher e no homem, e aqui a questão da uretra. Olha o tamanho da uretra da mulher, olha o tamanho da uretra do homem. Inclusive, no homem, é mais fácil até de você passar uma sonda do que na mulher. Não que a mulher seja difícil, não é. Né? Anatomicamente, se você abre a vulva, você vai ver lá o introito vaginal e logo em cima um pontinho, um buraquinho bem fechadinho que é a uretra. No homem não, no homem basta você levantar o pênis e no meio está o buraco onde sai a urina, onde sai o esperma, você coloca a sonda. Então, o homem é mais fácil de você visualizar, de você passar essa sonda, ok?
Aqui tem os rins. Olha, aqui é meu intuito, gente, não é fazer uma aula de anatomia, não. É só para vocês relembrarem e vocês verem o arsenal, a quantidade de estruturas que tem no interior de um rim, certo? Então, repare, isso aqui, só isso aqui, você tem um glomérulo, certo? Parece um emaranhado de fio. Agora, existe, eu não sei se aqui vai dar para ver, mas aqui existe dentro do rim a menor unidade funcional dos rins. Aqui vai estar ele e aqui vai estar ele esmiuçado. Menor unidade funcional do rim. Quer dizer que dentro de toda essa estrutura existe uma estrutura de uma quantidade variada que é o responsável por fabricar a urina. Por isso que diz assim, menor unidade funcional, porque dentro desse rim todo aqui existe uma unidade pequena, individual, que é responsável por fabricar a urina. Quem é? O néfron. Olha ele aqui. Aqui são os néfrons, olha vários. E aqui ele esmiuçado. Então, repare, aqui são os néfrons. Aqui é o néfron, ó, tirado daqui e passado para cá. O néfron é a menor unidade funcional do rim. É ele realmente, quando a gente fala assim, a urina é fabricada no rim, mais precisamente no néfron. Quando a gente fala do sistema respiratório, quando nós falamos do sistema respiratório, as patologias do sistema respiratório, quando a gente diz assim, olha, onde é que ocorrem as trocas gasosas? Nos pulmões. Tá. Onde nos pulmões? Nos alvéolos. A mesma coisa é aqui nos rins. Aonde é que é fabricada a urina? Nos rins, sim, mas nos rins onde? No néfron. Porque o rim tem um arsenal de estruturas. E dentre essas estruturas, é o néfron o responsável pela fabricação da urina. Então, essa gravura aqui é só para que vocês contextualizem, forme na cabeça de vocês que as coisas, apesar de simples, não são tão simples assim. Não sei se deu para entender, certo? Quando a gente falar em néfron, néfron, interior do rim, responsável pela fabricação da urina. Meu intuito aqui é esse. Para vocês verem como é que realmente, como é a estrutura no interior de um rim. Qual é a estrutura que realmente é responsável pela fabricação da urina, ok? Para que você não pense que o rim é só uma estrutura semelhante a um grãozinho de feijão. Não é só isso, não. Se você pegar o rim de boi, se você abrir ele, se alguém já teve essa oportunidade de fazer isso, repare que lá dentro tem uma série de estruturazinhas meio que amarelinhas, às vezes até umas meio endurecidas. Tudo isso são estruturas do interior do rim que o ser humano também tem. Bem, a gente está falando aqui na urina, né? Fabricação da urina. Ora, o organismo é uma máquina e que toda a sua máquina, se você perceber bem, o nosso organismo passa praticamente o tempo todo separando o que quer e o que não quer. Sistema digestório, o que quer fica, o que não quer vai para fora através das fezes. Os pulmões, o que quer fica de oxigênio, o que não quer sai com o CO2. Nós temos o fígado, que também é um processo de filtração em que acumula a glicose. Aqui os rins é a mesma coisa. E repare que esse processo de filtração, o tempo todo, quem é que vai ser inserido para ser filtrado? O sangue. E aqui não é diferente. O sangue vai ser passado pelos rins, vai sofrer todo um processo mecânico vai ser metabolizado de novo e vai ser extraído as toxinas. Praticamente é a última etapa de processo de filtração. Para tudo aquilo que você não quer, você joga fora através da urina. Então, nós temos a urina, né? Deixa eu ver qual é a próxima. Onde é que essa urina é armazenada? Deixa eu dar uma voltadazinha aqui. A urina é armazenada aqui na bexiga, certo? No adulto, a bexiga tem uma capacidade de aproximadamente 500 a 1000 ml
para ser armazenado. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Isso aí é só um dado numérico, certo? Mas quando você tem 200 ml, né? 100, 200 ml, depende do tamanho da bexiga, a vontade de exteriorizar, ou a vontade de fazer xixi, deixa eu falar do meu jeito, a vontade de fazer xixi já começa a existir, certo? Então, assim, você tem uma bexiga com a capacidade X, vamos colocar 1000 ml, mas na chegada de 200, 300 ml, a vontade de fazer xixi já vai existir. E existem pessoas que cada um tem o seu mecanismo, cada um tem a sua hora, né? Tem gente que faz xixi à noite, quem é diabético faz muito xixi durante a noite, a nictúria, né? Existem pessoas que basta beber um pouco de água, automaticamente já vai ao banheiro. Já tem pessoas que aguentam mais tempo. Por que aguenta? Aqui no finalzinho, a nossa bexiga, ela tem uma musculatura tanto lisa quanto estriada. A bexiga vai encher, independente da nossa vontade, mas a hora em que você vai exteriorizar depende da sua vontade. Existe o esfíncter. O esfíncter é como se fosse uma válvulazinha. Deixa eu botar o cursor aqui, ó. Aqui na uretra. Peraí que o cursor desapareceu. Tem um esfíncter, uma válvulazinha que fecha, impedindo que a urina saia. E ela vai abrir, quando você tem a vontade, a musculatura vai se abrir, né? Para poder, vai relaxar, melhor dizendo, não é abrir, vai relaxar para que essa urina saia. Existem pessoas, inclusive, que têm assim o hábito de prender a urina. Ora, pense aí agora, vocês que já estão sabendo mais ou menos com esse início. Poxa, se a urina é resíduo orgânico, automaticamente, se eu guardo lá, se eu prendo, é resíduo, é lixo. Aquele lixo pode causar um meio de cultura e geralmente causa as infecções urinárias, muitas vezes estão por conta disso. Existem pessoas que têm mania de prender a urina. Claro e evidentemente que em alguns momentos há essa necessidade de você prender. Por exemplo, você está dentro do ônibus, vai estar viajando e vai demorar de chegar, né? Obviamente que você prende a urina para não fazer xixi ali dentro do ônibus, né? Às vezes você está em um determinado local, né, em que você não tem o acesso ao banheiro muito fácil, você vai prender, mas isso não pode criar o hábito, né? Tem gente que cria o hábito de estar prendendo a urina e não pode fazer isso. Aqui. Então, a urina é um líquido transparente, amarelado, formado nos rins e que transporta produtos residuais do metabolismo até o exterior do organismo. Tem uns malucos aí, gente, aí quem tiver curiosidade, dê uma pesquisada. Algum tempo atrás, isso deve ter o quê? Uns 30 anos, eu acho, eu assisti num programa de uma terapia chamada urinoterapia. O que é urinoterapia? As pessoas bebiam a sua própria urina. Coisa de maluco, eu acho, né? Mas existem pesquisas, textos que falam ainda hoje sobre isso. Mas aí eu acho que cada maluco no seu canto defende sua teoria para ele mesmo. Mas quem tiver curiosidade pode pesquisar. Ou seja, é um resíduo que é orgânico e para que aquilo que foi colocado fora não seja desperdiçado, eles bebem, né? Mas, assim como tinha uma teoria de celular, inclusive de prolongamento da vida, ou rejuvenescimento, uma coisa assim, em que as pessoas bebiam ovo com os fetinhos dos pintos, sei lá como é que chama isso lá dentro, dizia que isso fazia rejuvenescimento celular. Ou seja, eles tinham lá células novas, né? De uma árvore, mas eram células, e que tomando rejuvenescia. Coisa de maluco que, graças a Deus, isso não demorou muito tempo, não foi avante. Como sempre, todos os malucos, né? Graças a Deus, não foi avante. Então, a urina, essa é a coloração adequada da urina. Nessa urina, gente, muitas vezes existem determinadas substâncias, determinados nutrientes que são jogados fora, ou patologicamente, ou por conta do excesso. Ou seja, você não joga na urina só aquilo que não serve. Você joga fora da urina os excessos, né? A glicosúria é a glicose na urina. A glicose é para ser jogada fora? Não.
Mas se tiver em excesso, e para o diabético apresenta muito isso, existe a questão de jogar essa glicose, esse excesso fora para não prejudicar o metabolismo orgânico, ok? Qual é a constituição da urina? 95% é água. Olhe, 95% é água, na qual a ureia, toxinas e sais minerais como cloro, magnésio, potássio, sódio, cálcio, entre outros, que formam o restante 5% estão dissolvidos. Então, gente, se você tem 95% de água, significa que para que essas substâncias sejam transportadas e outros resíduos, nós precisamos de líquido circulando no nosso organismo. Daí a importância de se beber muita água, né? Fala-se em durante o dia, no mínimo, você beber 2 litros de água. Claro e evidentemente, esses 2 litros que são ingeridos, eles servem para transportar tudo que está sendo metabolizado no nosso organismo, mas tem que ser colocado fora. Ou seja, tem que haver um equilíbrio. Se você toma 2 litros de água e só eliminou 500, você está começando a reter líquido. Se você bebe 2 litros de água e está eliminando 2,5 litros, significa que você está com déficit de líquido. E você pode entrar no processo de desidratação, certo? Então, a água é muito importante. A formação do nosso corpo basicamente é líquido. E o sangue, apesar de ser líquido, é um tecido. Entendeu? Também pode conter substâncias comuns utilizadas frequentemente pelo organismo, mas que se podem encontrar em excesso, foi o que eu acabei de falar, pelo que o corpo tem de se ver livre delas. Né? É porque muitas vezes eu faço, dá a impressão até que não sou eu que faço os slides, sou eu que faço, mas muitas vezes eu me antecipo, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa é você fazer os slides, né, devagarzinho, com calma, e outra coisa é o pensamento dando aula, é mais rápido, e aí acaba a gente falando antecipadamente, certo? Então, não só aquilo que não serve, não só toxinas, mas os excessos dos próprios nutrientes, também podem ser colocados. Só relembrando quais são os nutrientes que nós temos a obrigação de ter no nosso organismo. O primeiro dele, acima de qualquer coisa, em cima, no topo, é a água. A água é um nutriente. Carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas e sais minerais. Essencialmente, nós precisamos desses nutrientes todo santo dia. E outra coisa, gente, essa água que eu estou falando aqui, essa água está muitas vezes... Às vezes, poxa, eu não consigo beber 2 litros de água no dia. Mas veja só, 2 litros de água que não está só necessariamente na água propriamente dita, mas está exatamente nos alimentos. Todos os alimentos contêm líquido. E nós, quando nos alimentamos, quando nós mastigamos, quando nós ingerimos as partículas sólidas, lá também tem água. Nas frutas, nas verduras, nas carnes, ok? Cor da urina saudável. Segundo os especialistas, xixi saudável deve ser amarelo claro, quase transparente, com o mínimo de espuma e sem cheiro. Esse é a urina teoricamente saudável. Certo? E outra coisa, na hora de fazer o xixi, não tem que ter nenhum tipo de desconforto, nenhum tipo de dor. É por isso que muitos médicos perguntam ao paciente se ao urinar ele sente algum tipo de dor. E muitas pessoas, inclusive, têm muita vergonha, né? A área pélvica, né? A área do aparelho reprodutor, do aparelho urinário. As pessoas, né? Ainda existe muito tabu, muita vergonha de se falar sobre eles. Né? Quem da gente assim que olha o cocô depois que faz cocô? Eu olho. Mas tem muita gente que não olha, porque tem nojo, porque tem vergonha, seja lá o que for, certo? Mas é importante que você olhe. É importante que você olhe a urina. Existem algumas medicações que são colocadas através da urina. E isso é muito bom que você entenda. E o rim precisa estar funcionando muito bem, porque até isso passa. Né? O organismo absorve aquilo que ele precisa e muitas vezes nem precisa. Bota tudo para fora. Uma delas é a vitamina C. Eu vou tomar bastante vitamina C para não gripar. Você só vai reter a vitamina se seu organismo estiver precisando. Se não houver necessidade, se o seu organismo não tiver com déficit, o que é que vai acontecer? Você vai eliminar todinho pela urina e só vai encher o bolso do farmacêutico e do laboratório.
ok? Olha ele aqui de novo, né? Ó, o rim. Toda a estrutura ele tem uma córtex, ele tem artérias, que é onde vai passar o sangue. Aqui é a artéria renal, onde vai passar o sangue oxigenado. A veia renal, onde vai passar o sangue venoso, certo? Aqui o glomérulo. Isso aqui compõe o néfron. Lembra do néfron? Então, tudo isso aqui, né? Todo esse arsenal, túbulos, cápsula de Bowman, né? Tudo isso aqui é o néfron. É quem compõe o néfron, que é a menor unidade funcional do rim. Porque ele tem a função, é ele que exerce a função de fabricar urina. Bem, saindo da anatomia, da fisiologia, nós temos o primeiro distúrbio urinário, retenção urinária. Ó, gente, nem sempre eu vou ler como está aqui não, viu? Eu vou explicar do meu jeito. Quem nunca passou por uma retenção urinária? O que é retenção urinária? Não está dizendo reter a urina. Quem já passou por isso é um desconforto enorme. Você tem a vontade de urinar, você tem a sensação de que a urina vai sair e ela não sai. Isso acontece muito após cirurgias de grande porte, como é o caso da cirurgia cardíaca, ou cirurgias da região abdominal, né? Terminou a cirurgia até por conta do reflexo da anestesia, demora de voltar as funções. E uma das funções que demora um pouquinho de voltar é a função urinária. E aqui tem a gravura, onde você tem aqui, ó, o sistema normal e o sistema de retenção. Repare que o sistema normal, o rim fabricou, já filtrou, fabricou a urina, essa urina já foi transportada, está aqui dentro da bexiga para ser eliminada pela uretra. Acabou. Aqui, no sistema que está com a disfunção da retenção, você tem aqui o rim já produziu a urina, ele já enviou para a ureter, só que tá tudo tão congestionado, a bexiga já está cheia demais, possivelmente por quê? Porque não está conseguindo colocar para fora a urina. Então ela está cheia, já está congestionando, que já chegou o ureter, ela está todo entupido, a palavra certa é essa. O rim não para de fabricar, de filtrar, e cadê o espaço que não tem mais para ele colocar a urina para frente? Entendeu? É por isso que tem infecções urinárias que são severas, saem daqui, debaixo da uretra, e sobe. Repare que aqui você tem resíduo acumulado, sem conseguir sair, certo? Então, aqui acumula e não consegue. Aí você põe a mão na cabeça, meu Deus, o que é que eu faço? O paciente está se queixando, chama de bexigoma. Ele está sentindo dor, ele está falando que não está conseguindo, oi, é uma dor desgramada, certo? Eu digo porque quando eu pari, eu tive, né? E aí, vamos passar uma sonda vesical, soluciona o problema, calma. E o técnico de enfermagem, ele passa a sonda vesical de alívio. Existem dois tipos de sonda vesical, uma que é de alívio e a outra que é de demora. A de demora alguém já deve ter visto, talvez, o pessoal lá com a sonda pendurada e a bolsa do lado, né? Aquela sonda de demora, quem passa é o enfermeiro ou o técnico que for treinado pelo enfermeiro, certo? Já bota a mão na cabeça e vamos colocar a sonda que resolve o problema. A sonda tem duas vias de mão. Tem a via de ida, que você vai colocar, vai exteriorizar essa urina, vai drenar essa urina, mas tem um outro quê? Que o fato de você introduzir a sonda no interior da bexiga, porque a sonda vai até a bexiga, se ela quer exteriorizar a urina, ela tem que ir no local que armazena. O que é que acontece? Ela pode levar infecção. Com toda a técnica que você tenha, ela pode levar infecção. Então, tem que se ter cuidado. Para o que é que eu faço, então? Deixa eu ver se é a próxima gravura.
Vou seguir a ordem aqui direitinho. Quais são as causas principais? Aumento da próstata. Vocês devem lembrar que a próstata fica coladinho com a bexiga e ela aumentada, ela vai pressionar a bexiga, né? Ocasionando aqui, ó. Ele vai pegar aqui a uretra e vai fechar. Né? Constipação, certo? Ou seja, você, como é que se diz? Cria no interior do intestino fecalomas, ou seja, as fezes ficam presas, né? Estreitamento, ou seja, do canal que vai passar a urina, edema de uretra, como consequência de parto e cirurgia, né? Fica inchada e aí obstrui a passagem, e ansiedade emocional, que muitas vezes acontece mesmo. Tem gente que tem problema sério, que, poxa, eu vou viajar, e se fizer xixi, aí vai 500 vezes no banheiro para fazer xixi, para poder não fazer xixi na hora onde você vai estar. É um seminário, um congresso, uma coisa que você vai fazer uma palestra, e você não quer que lá na hora dê vontade de fazer xixi. Né? Aí começa a ir fazendo xixi e aí essa ansiedade pode acontecer. Como tem gente também que por conta da ansiedade urina por... Né? Daqui a pouco a gente vai ver essa parte. Bem, quais são os cuidados de enfermagem? Porque eu disse o quê? Peraí, viu, gente? Que eu tenho um cidadão que eu não posso sentar aqui, que ele, ó, vem pro meu colo. É meu filho, é o dono da casa. Então, veja só. Quando alguém está com uma retenção urinária, não está conseguindo, ele está se queixando, você vê que o globo vesical está muito grande. Vamos fazer os testes naturais para ver se a pessoa faz xixi sem precisar do uso da sonda, que você agora já sabe que tem risco de infecção passando a sonda, né? Uma das coisas que a gente faz é, primeiro, garantir ao paciente a privacidade dele. Não adianta você ficar agoniado, não adianta você ficar nervoso, vai deixar o paciente mais nervoso ainda. Ele quer fazer xixi, não consegue, e você quer que ele faça de qualquer jeito, não adianta que ele não vai fazer. Bote a paradeira lá, ou leve ele até o banheiro, se ele puder ir andando, e deixe ele lá quietinho. Olha, seu José, eu vou deixar o senhor aí à vontade, a hora que o senhor quiser fazer, o senhor faz. Abra a torneira ou o chuveiro. Ele vai ver, ele vai ouvir a água cair e vai dar vontade de fazer xixi, possivelmente. Quantas vezes, quando você está com vontade de fazer xixi, quando você ouve a água da torneira cair, não dá vontade? Dá, né? Ele fala aqui molhar os pés do paciente que tiver acamado. Outra coisa que você pode fazer também é colocar a paradeira debaixo do paciente, já que ele não pode levantar, e jogar soro à paradeira, porque da hora que ele for fazer xixi, pode fazer. E colocar soro ali na genitália, que com a frieza do soro, ele vai estimular, vai induzir a saída da diurese, certo? E aí deixar que a sondagem vesical de alívio seja o último recurso que você vai usar. Então, são mecanismos que vocês podem fazer para evitar a passagem da sonda logo de imediato, ok? Aqui é a sonda vesical propriamente dita, a sonda vesical de alívio. Ó, é um cateterzinho, né? Que você tem aqui uma tampinha, você abre por aqui que a urina vai sair e por aqui é que você vai introduzir na uretra, né? Ela é um material estéril, certo? Que antes de você colocar, quando dá tempo, né? Às vezes na emergência, por exemplo, não dá tempo. Você tem que fazer a higienização íntima do paciente para só depois você introduzir a sonda de alívio. Inclusive, vocês vão ver, deixa eu avisar logo, um dos vídeos que vai ser passado para vocês hoje é o da passagem da sonda vesical de demora. Vejam, o que eu quero que vocês vejam no vídeo mesmo, não é que o vídeo esteja errado, o vídeo está certo, né? Tudo aquilo que o cara está fazendo seria maravilhoso que realmente fosse feito aqui também, né? Mas nem sempre é daquele jeito. E assim, como cada professor tem uma forma de ensinar a passagem da sonda, eu mesmo tem coisas ali tem coisa ali no vídeo que eu acho que não precisa, mas
não está errado, certo? Por exemplo, ele se paramenta como se fosse para uma cirurgia. Eu acho que numa sonda vesical de alívio não há essa necessidade. Mas não está errado. Tendo material suficiente, faz. Não tendo, ou a depender da rotina do hospital, não faz. Então, você tem aqui a sonda vesical. Para quem já viu o fundamento de enfermagem, já viu a técnica. Para quem não viu, vai ver. Não se atormente, não. Eu só estou falando isso porque existem técnicas de lubrificação que aí eu prefiro que quando vocês estiverem vendo, né, dentro do laboratório como é que se passa a sonda, o professor lá explique do jeito deles, certo? Aqui é só, o intuito aqui é só para que vocês conheçam o que é uma sonda vesical de alívio para aqueles alunos que ainda não viram. Aqui nós já temos, ó, a sonda de... Ó, repare, essa é uma sonda de alívio. Por que ela tem esse nome? Porque é uma sonda que você vai introduzir, chegou na bexiga, a urina vai sair. Pronto. Saiu, terminou de sair a urina toda, você vai tirar, jogar fora, acabou. Já essa daqui, o nome já está dizendo, é de demora. Você vai instalar e vai ficar no paciente, né? Então, aqui você tem a sonda de demora ou de Foley. Você tem aqui a bolsa coletora, porque aqui é que vai ser introduzida e ela vai drenar e vai cair aqui na bolsa. Aqui é onde esvazia a bolsa, essa bolsa geralmente fica amarrada no leito, e assim, quando chega uma quantidade, você vai fazer o processo de esvaziamento. Aqui ele só está dizendo porque aqui a sonda, aqui na pontinha, tem esse balão. Esse balão, depois que você instala a sonda, você insufla, daí porque aqui está aqui a seringa, né, conectada, para insuflar, para exatamente impedir que a sonda saia da uretra. Então, essa sonda, deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa eu ver se nessa aqui dá para explicar aqui. A sonda, quando passar, ela vai passar por aqui, ó. Chega aqui, se você largar, ela vai voltar, vai escorrer e vai sair. Então, aí coloca-se, insufla esse balão, porque aí o balão vai ficar aqui dentro cheio. Por mais que você tente puxar, ela não vai sair. Então, esse balão é para fixar a sonda na bexiga. Ela é fixa com ar. Tem pessoas que gostam de colocar líquido, mas o ar, só o ar, já é suficiente para que ele fique insuflado e fixar essa sonda na bexiga. Olha aqui ele está falando da uretra, né? E aqui a sonda vesical, exatamente aqui na bexiga, né? Que é justamente o local onde fica armazenada a urina, é para aí que ela tem que ir, certo? Então, retenção urinária, acho que deu para dar uma ideia. Essa aqui é o inverso, é incontinência urinária, quando você não consegue prender a urina lá dentro. A questão de quem tem que freio na estante, quem tem mania de ficar prendendo a urina, essa questão de prender a urina, relaxa o esfíncter. Imagine que você tem aqui, ó, a bexiga e que você fica prendendo ela. Ela fica prendendo, você fica prendendo e aqui o peso tá forçando para sair, mas você tá prendendo. Você tá querendo fazer xixi, mas você tá prendendo. Vai ter uma hora que esse esfíncter uretral vai ficar relaxado. Ele não vai ter, ele vai perder a capacidade de fechar, de segurar essa urina. E aí toda a urina que chegar por conta do peso vai relaxar e a urina vai sair. Quantas vezes você está com vontade, ou você chega um pouquinho de urina, você não, uma risada, um espirro que você der, olha a urina saindo. Certo? O idoso tem isso, mas o idoso, a questão da bexiga, né, é aquela bexiga que já tem a elasticidade, já está comprometida. Então, a incontinência urinária é uma disfunção caracterizada pela perda do controle total ou parcial da micção, ou seja, de urinar. A urgência miccional é um tipo de incontinência urinária onde a pessoa sente a necessidade urgente e repentina de urinar, mas não consegue chegar a tempo até o vaso sanitário. E aí os dois bonequinhos, né, prendendo para poder não sair e muitas vezes sai. Né? E isso é algo assim muito comum, vocês não têm ideia o quanto é comum. Daí você a necessidade muitas vezes de usar fralda geriátrica e hoje em dia eu vi recentemente, está passando, é porque às vezes eu não vejo a propaganda de absorvente para quem tem esse tipo de problema. Um absorvente diferenciado que não é o mesmo para o fluxo menstrual, mas sim para quem tem incontinência urinária. Aqui uma bexiga normal.
em que você tem, ó, o esfíncter funcionando. Repare que ele aqui, ó, ele fechou a uretra para a urina não sair. O daqui, ó, a bexiga está cheia e a uretra não conseguiu prender, não conseguiu pressionar a uretra para impedindo a saída dessa urina. E aí ela fica aberta, então toda a urina que chega aqui vai automaticamente sair. E isso é muito constrangedor, né? Uma vez eu estava no... Não me lembro onde foi. Eu estava num lugar e não sei, não importa. E eu estava sentindo um mau cheiro de urina. Eu disse, meu Deus do céu. E não, você viu que não era um lugar que estava só um lugar limpo, era numa casa, num local, numa sala, que era um passeio que era, e que você estava ali dentro e não tinha por que sentir esse mau cheiro. Não tinha criança, não tinha animal, né? E aí, na cabeça, era a pessoa que estava junto de mim. Quando saiu, o mau cheiro passou. Provavelmente, eu não sei se ela tinha um problema de incontinência urinária, o fato é que ela tinha algum resíduo urinário, né, na roupa e que estava impregnando o local. Né? E tem gente que fica com vergonha. Dizer que eu uso fralda, eu não uso não, gente, mas dizer assim, que usa fralda ou ir para algum local, as pessoas têm um constrangimento muito grande. Idoso tem? Qual é o cuidado de enfermagem? Principalmente o balanço hídrico diário. Se ele está perdendo líquido, vamos começar a fazer a ligação daquilo que ele está ingerindo e daquilo que ele está eliminando para ver se está tendo déficit. Registrar a evolução do quadro nas 24 horas, principalmente nos pacientes que têm nefropatias, ou seja, patologia ligada ao rim, os cardiopatas, porque o sistema urinário está diretamente ligado com a circulação e, consequentemente, as questões cardíacas. Quem tem edema, quem tem ascite, ou seja, os abdômen grandão, e que necessitam de cuidados intensivos, ou seja, a esses pacientes que têm esses problemas, de problema no coração, problema no rim, com ascite, com edema, vamos começar a observar para poder fazer o registro da evolução durante as 24 horas. Bem, as duas primeiras são doenças, necessariamente doença não, é um distúrbio, é uma disfunção, mas não é uma doença. Ela pode ser até consequência de uma doença, certo? Mas não é uma doença propriamente dita. Pessoas que não têm doença nenhuma têm uma disfunção, têm uma incontinência, têm uma retenção, não quer dizer. Quem terminou de fazer uma cirurgia ficou com retenção urinária, é uma doença? Claro que não, é um quadro que se instala normalmente por conta da anestesia, os esfíncteres não se relaxam, entendeu? Agora, a gente vai começar a falar das patologias propriamente dita. Insuficiência renal aguda. E como lá na insuficiência respiratória aguda, aqui também se chama de IRA, né? Mas geralmente eles não botam muito isso, não. Eles colocam mais a IRA, a sigla, para o respiratório. Mas aqui também, ó, insuficiência renal aguda, que se caracteriza pela perda súbita e quase completa da função renal. Ou seja, os rins perdem suas funções. Ou por conta de uma doença, ou por excesso, um rim que trabalha demais, ou um rim que trabalha de menos, pode perder sua função. Vocês viram lá em biologia, aí não me pergunte se foi Lamarck ou se foi Darwin, que aquilo que você usa demais desenvolve, aquilo que você usa de menos não desenvolve, e aquilo que você usa demais pode acontecer em uma exaustão. O rim, trabalhando demais, pode entrar numa exaustão e perder, ou seja, causada pela diminuição da filtração glomerular, que a gente já sabe que fica lá dentro do rim, resultando em retenção de substâncias que normalmente seriam eliminadas na urina, como a ureia, creatinina, o excesso de sódio, de potássio, de água e de outras substâncias tóxicas começam a ficar retidas. O lixo começa... É o que você tem na sua casa. Se você não joga o lixo fora, o que é que vai acontecer com sua casa? A mesma coisa é com o sistema renal quando perde sua função. Quais são as principais causas? Hipovolemia. Hipo de pouco, vol de volume, emia do sangue, ou seja, pouco sangue circulando.
Ou seja, a quantidade, quem tem hemorragia está perdendo sangue, consequentemente a circulação vai ficar comprometida. Então vai ter uma hipovolemia. Então, se ela tem pouco sangue, ó, eu adorei essa gravurazinha, em que você tem ó, o sangue começando, o rim começando a ficar enrugadinho, porque a quantidade já não está saindo mais água na torneira. Ele já não tem quantidade para filtrar. Então, ele começa a perder a função dele, a encruar, como chamavam os antigos. Hipotensão por períodos prolongados, ou seja, a tensão baixa. O que é a TA baixa? A volemia que está diminuída. Então, consequentemente, vai abalar o sistema renal. Obstrução dos rins ou das vias urinárias, algum impedimento, ou estreitamento, ou algum cálculo, ou seja, alguma coisa está impedindo dentro dos canais que essa urina, que esse sangue seja filtrado e, consequentemente, essa urina seja produzida. Então, nesse caso aqui, a diminuição do sistema circulatório faz com que, automaticamente, o rim também seja comprometido. Insuficiência renal crônica. Essa já é perigosíssima, porque ela é progressiva e irreversível. Por quê? Porque aí já ocorre uma deterioração dos rins. Enquanto a aguda era por um impedimento qualquer, por uma causa metabólica qualquer, sanado o problema, o rim estava lá bonitinho para exercer sua profissão, agora não. Agora é crônico, ele está deficitário, ele perdeu alguma coisa nele e que está impedindo dele reagir. Então, geralmente ocorre como consequência de insuficiência renal aguda, de processos inflamatórios dos glomérulos e das intoxicações graves. Aí a gravurazinha é interessante quando bota assim, ó, uma insuficiência renal aguda. Você está com a insuficiência, mas seu rim está lá, bonzinho. Sanado o problema, volta-se o rim a funcionar normalmente. Aqui um rim normal, repare que ele aqui até fica meio inchadinho, ele fica maiorzinho, mas aqui ele volta ao normal e volta, retoma a sua função. A crônica, olha como está esse rim danificado. Ele está com problema tecidual grave. Então aqui é mais sério. Às vezes até não vai ter um retorno das suas funções. Vai ter que ser usado máquinas para que a função de filtração do sangue, fabricando a urina, tirando as toxinas, tenha que acontecer. Então, a insuficiência renal crônica, ela é uma deterioração progressiva e irreversível da função renal. Não sei se está dando para entender. Você tem aqui uma renal aguda, está com algum problema, sanado o problema, o rim volta ao normal. Ele não ficou comprometido, mas na crônica não. Ele já foi comprometido, não vai exercer mais as suas funções. Sinais e sintomas: letargia, náuseas, vômitos e diarreia. Mexe com tudo, tem toxina lá dentro. Essa toxina vai voltar para o sangue, olha que miséria. A pele e mucosa apresentam-se seca, descamativa, parecendo escama de peixe. A respiração pode ter o mesmo odor da urina, denominado hálito urêmico, né? O hálito, o cheiro, você tem a impressão que está dentro, está mergulhado na urina. Sonolência, queixa constante de cefaleia, ou seja, dor de cabeça, pode apresentar abalos musculares, convulsões, arritmia e parada cardíaca nos casos graves. Você está transportando lixo. O lixo que era para ter saído vai voltar voltando. Você está ficando inchado, está ficando a pele ressecada, escamativa. Imagine um alcoólatra, aquele alcoólatra todo inchado, ressecado, você olha para o braço dele, está todo cheio de escama. É exatamente assim que uma pessoa que tem problema crônico renal fica. Volume urinário apresenta-se diminuído e os valores de ureia e creatinina no sangue aumentam gradativamente, que não pode. Anemia. Quais são os cuidados que a gente tem que ter? Cuidado de enfermagem. Isso tem que ser algo muito rápido, viu, gente? A ação é rápida. O médico detecta, a ação tem que ser rápida, porque senão ele pode vir a óbito. Monitorar a função renal, fazendo balanço hídrico diariamente, pesando,
né? Porque ele está começando a reter líquido, ele está começando a reter líquido e você tem que pesar para ver se o edema está diminuindo. Avaliar frequentemente seu estado, observando e registrando sinais de comprometimento cardíaco, dados vitais aqui frequente, a cada meia hora, como dispneia, taquicardia e distensão das veias no pescoço, ficam alteradas. Estar atenta e preparada para situações de emergência que podem ocorrer, como arritmias e parada cardíaca. Geralmente o carrinho de emergência está bem próximo. Geralmente o carrinho de emergência fica logo no corredor. Manter a família informada a respeito de suas condições, auxiliando na compreensão e tratamento, né? Ou seja, explicar de uma linguagem clara, precisa, fácil para as pessoas. Ele está vendo o ente inchando, ficando amarelo, e ele tem que saber o que está acontecendo. Apesar de que hoje em dia todo mundo sabe que problema renal é muito sério. Rim para, acabou. Não vai muito tempo longe, não. Quais são as intervenções para quem tem esse tipo de problema? A intervenção, diálise peritoneal e hemodiálise. Olha, eu vou explicar do meu jeito, até porque eu não sou a pessoa mais adequada de explicar diálise e hemodiálise. Eu só presenciei uma vez, nunca presenciei uma diálise. O que eu sei de diálise é o que dos livros, da internet, né, das entrevistas dos médicos. Mas assim, eu só assisti uma vez a hemodiálise, né? O estágio foi dentro de uma clínica, eu passei um dia quase todo dentro da clínica, né? Mas eu não sou a pessoa mais adequada, certo? Quem vai fazer, quem vai ficar nesta área, toma curso, né? Não é um procedimento rápido, não é um procedimento fácil, não é um procedimento que você pega muito facilmente, que você se desenvolve como se fosse uma coisa pequena. Não é, não. É algo sério. Qual é a função da diálise e da hemodiálise? Fazer o papel dos rins. São procedimentos que você vai fazer a retirada dessas toxinas ou por via sanguínea, daí hemodiálise, ou por eu chamo de lixiviação, de lavagem do peritônio, né? Inclusive, eu coloquei aqui, para quem não lembra de anatomia, peritônio. Peritônio, vamos imaginar que você pegou as vísceras e passou papel filme nela toda. O papel filme é o peritônio, certo? Se você vai abrir, abrindo aqui uma pessoa, essa parte aqui é o peritônio. É como se fosse uma películazinha. Sabe aquela película que o rim, que o fígado tem? Quando você vai tratar, você tira uma película muito fininha, né? Ali também é uma forma de peritônio para empacotar todas as nossas vísceras. É como se pegou cada uma delas, passou papel filme e foi arrumando ela aqui no abdômen. E quando terminou, pegou tudo e empacotou para ficar todo mundo certinho no mesmo lugar. Todo mundo aqui no lugar certinho. Tá tudo empacotadinho, bonitinho. E por último, pegou o peritônio aqui, pegou aqui um papel filme, essa parte aqui, e empacotou tudo. Então, aqui é o peritônio. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala aqui em diálise peritoneal, é para que vocês tenham uma ideia como é que funciona. Ou seja, é colocado como chama, um dialisador. É como se aqui dentro tem um líquido, certo? Que é jogado na cavidade peritoneal e que vai fazer a lavagem. O vídeo vai mostrar isso para vocês. Eu peguei um vídeo da diálise peritoneal e da hemodiálise para vocês verem. Na medida do possível, só para vocês entenderem, certo? E então, isso aqui é como se fosse fazer uma lavagem da cavidade abdominal, certo? Então, ele vai fazer esse processo de filtração. Aqui ele está dizendo, peritônio está aqui, aqui. Você tem um espaço peritoneal, ou seja, entre o peritônio, vamos supor, e a musculatura, certo? Os resíduos estão aqui, vai ser jogado aqui o líquido e vai fazer uma lavagem, retirando. É como se você jogasse aqui boa para fazer a lavagem, certo? Aqui, aí depois,
o resíduo está aqui, o pontinho preto, aí depois ó, esse próprio líquido vai retirando esse resíduo. O fluido e os produtos residuais são drenados do espaço peritoneal, ou seja, tira daqui e vai passar para cá para dentro, que é essa gravura daqui. E aí, dessa forma, ele faz a limpeza das toxinas. Aqui foi a gravura que eu mandei. E aqui é a hemodiálise. Né? A hemodiálise, o nome está dizendo, sangue. O que é que vai acontecer? Vai haver uma microcirurgia em que vai se abrir uma fístula no baço do indivíduo e vai montar todo esse arsenal daqui, em que de um lado vai sair o sangue, vai para a máquina, certo? Sai, certo? Vai para a máquina e a outra seria essa aqui. Entra, vai para a máquina, dialisador, ou seja, faz a limpeza, sai e retorna para a corrente sanguínea. Então, você tem aqui como se você tivesse um rim artificial, um rim do lado de fora. Claro, evidentemente, que esse dialisador não é um rim, ele não faz tudo o que o rim faz. Ele faz a retirada dessas toxinas, né? Mas ele funciona como um rim artificial por conta dessa retirada das toxinas. Aqui, a fístulazinha, certo? Ó, aqui você tem, ó, sai o sangue, repare que ele está saindo da veia, vai para o dialisador, lá vai ser limpo e vai retornar, repare que ele está chegando aonde? Em uma artériazinha, e aí vai chegar e vai já com esse sangue já limpo, né? Isso precisa, tem pessoas que fazem sessões e sessões de hemodiálise, tem gente que vive na máquina para o resto da vida, o que o rim já não faz mais a função. Né? E aí, qual é o único recurso? O transplante, que é difícil, né? É complexo e muitas vezes não dá certo. Aqui a máquina, né? O dialisador, que faz o processo de filtração. E aí eu tenho certeza que no estágio, quando vocês forem fazer, peça para ver, geralmente vocês fazem estágio em hospital geral, peça para ver se tiver no setor que faz hemodiálise, para que vocês vejam o processo. E o próprio profissional faz questão de explicar a vocês como é que funciona a máquina. Olha aqui as cadeiras, né, confortáveis, porque o tempo que passa aqui depende muito de pessoa para pessoa, né? Ele fica deitado para poder a maquininha fazer todo o processo de diálise, a retirada do sangue e são as fístulas que se chamam, né? Faz as fístulazinhas para servir de retirada e de entrada desse sangue. Aqui as pessoas, né? É assim, gente, é um sacrifício muito grande, mas para manter a vida, já que o rim já perdeu a função, não tem outro recurso, né? E as pessoas sentem realmente uma melhora muito grande. Bem, esse foi nosso último vídeo. Vou mandar para vocês o vídeo de passagem de sonda, vai ter o vídeo da hemodiálise, uma entrevista com o médico, viu? Assistam, que é muito curioso, é muito interessante, tá bom? Sabendo vocês que para que vocês, se gostarem tem pessoas que gostam dessa área, né? Fazem cursos específicos de hemodiálise. E se vocês tiverem a oportunidade de encontrar algum curso de hemodiálise por agora, façam. Claro que o curso para o nível técnico, assim, logo assim, é um curso básico. Façam 500 que apareçam, se vocês gostarem da área, que é muito bom, viu? E é muito prazeroso você ver a satisfação desse pessoal depois que sai das sessões de hemodiálise, tá bom? Um beijo no coração de vocês.